Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus. É muito bom estar com vocês nessa noite. Glória a Jesus. Noite de vigília, noite de adoração ao Senhor. Eu trouxe propósitos nessa noite, viu? E Deus já me respondeu. Glória a Jesus. Quem ainda está aguardando a resposta da parte de Deus aí? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Deus não vai te despedir da mesma forma que você adentrou. Glória a Deus. Encontre na sua Bíblia, livro de 1 Reis. Glória a Jesus. Pronto, agradeço. O capítulo é o número 17. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você encontra, eu quero externar meu agradecimento de todo especial ao pastor Luiz Cláudio, a sua esposa, a sua família, e também a todo o corpo de obreiro que o acompanha e que lhe ajuda nesse trabalho. Glória a Jesus. Por várias vezes nós fomos ali cooperados na congregação aqui do lado do coração, pelo pastor, como também sua esposa, né? A irmã Ana Cláudia, não é isso? Glória a Deus. Então a gente tem uma dívida de gratidão. Glória a Deus. E essa dívida de gratidão a gente tem sempre que estar honrando para tentar pagar. Glória a Jesus. Não consegue não, é só para tentar mesmo. Glória a Jesus. Deus continue abençoando. Os céus sempre nos proporcionam esses momentos especiais. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Cleidson, que está aqui conosco. Que Deus continue te abençoando. Alguns irmãos que eu tenho já uma familiarização por vista, Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a gente ganhar tempo, deixa eu fazer a leitura aqui. Texto bastante conhecido de todos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo de número 17, eu pedi para você fazer essa leitura comigo, mas o texto base encontra-se no capítulo de número 16, do versículo 29 até o 34. Aleluia. Quero lembrar os irmãos que eu não sou pastor itinerante, meu negócio é congregação, é igreja, é cuidar do povo de Deus. Glória a Jesus. E aqui fica mais uma expressão de louvor ao pastor Luiz Cláudio, porque diante de alguns eventos que a gente tem visto por aí, aqui eu consigo ver alguma coisa diferenciada. Glória a Deus. O culto é para adorar a Deus mesmo, é para exaltar o nome do Senhor. Você encontrou na sua Bíblia aí 1 Reis 16, versículo do 29 ao 34, está escrito assim. O tema dessa leitura é: Acabe reina e casa com Jezabel. Glória a Jesus. Texto introdutório, versículo 1. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segúbio, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué,
filho de Num. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Tenham um pouquinho de paciência comigo. Se você já segurou até aqui, fica aí na intercessão e fala assim: Jesus, usa a boca desse homem aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tentar trazer uma palavra rápida, concisa, de maneira que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz por tudo que eu estou vendo aqui neste santuário abençoado. Glória a Deus. Até porque eu conheço assim alguma coisa, né, pelo menos de vista, o processo dessa obra tão maravilhosa que é esse templo aqui que vocês têm para adorar o Senhor. Glória a Deus. E eu digo uma coisa: se pensar que construir templo é coisa fácil, não é não, viu, irmãos? Não é não. Digo com certeza. E eu lembro de uma passagem lá que o rei Davi ficou doido para construir o templo de Deus. E o homem que era segundo o coração do Senhor, Deus olhou para ele e disse: ei, pá, construir tu não constrói não. Pode sonhar, pode idealizar, pode juntar material, pode fazer o projeto, mas você não constrói. E quando Deus vai dar a explicação para Davi, é de doer o coração. O homem segundo o coração de Deus é porque as suas mãos estão sujas de sangue. Louvado seja Deus, guerreiro de Deus. Mas eu vou dar essa missão para o seu filho, ele construirá por você. Glória a Deus. E Salomão, aquele rapaz apaziguador, aquele sábio que a gente conhece pelas escrituras, que unifica tudo, tinha um coração do tamanho do mundo, ele amava até demais da conta. Ele constrói o templo de Deus, e eu consigo entender, irmãos. Até mesmo pela jornada, a trajetória que a gente tem na caminhada cristã, que construir não é para qualquer um. Muitos desejam, muitos querem. Louvado seja Deus, tem que estar com Deus, cheio de Deus, com a bênção de Deus, e olha, mãos limpas, mãos limpas. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe, glória a Jesus. Deus abençoe, glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido dos amados, e eu não comecei com um texto o qual deixa aquela expectativa toda, mas eu usei o texto base para nós adentrarmos em uma mensagem, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar diretamente sobre o profeta Elias. Glória a Jesus. A introdução foi falando de Acabe. A introdução foi falando de um rei ímpio, um homem mau. Louvado seja Deus. Acabe, para quem não sabe, ou para trazer a nossa memória, foi o 7º rei de Israel, o 7º monarca, que ascendeu ao trono depois da morte do seu pai Uri. Digo, 7º rei, depois da divisão do reino de Israel. O reino de Israel ele foi dividido a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão. Davi unifica, herdando ali de Saul. Salomão ele reina, mas Roboão, um jovem que começou a trabalhar, ascendeu ao trono. Ele não teve a mesma habilidade que Saul, não teve a mesma habilidade que Davi, e nem teve a mesma habilidade que Salomão. Ele colocou a perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E por um deslize simples, bem simples, um deslize que poderia ter sido evitado. As escrituras vai dizer que Salomão, o Roboão, ele ascende ao trono, e como um jovem precisando de conselhos, precisando de um amparo, de uma vanguarda boa, dinâmica, experiente, ele tinha tudo isso,
E as Escrituras vai dizer que quando ele está ali no processo administrativo, ele chama os anciãos que sentaram ao lado dos seus pais, do seu pai, e toma conselhos. O povo de Israel já estava reclamando pelo fato da carga tributária estar sendo pesada para a nação. E quando os anciãos dão aquela palavra de paz para Roboão, os anciãos recebem uma resposta negativa. Tudo que os anciãos pediu para que o Roboão fizesse, era para que ele ouvisse o povo, atentasse para a necessidade do povo e trabalhasse na direção do povo. Louvado seja Deus. E essa é a dinâmica de nós que dizemos às vezes somos obreiros. Se nós dissermos que somos obreiros, mas perdemos a tônica da dimensão do servir, que é servir ao povo, a gente perde o foco. Porque não existe servir a Deus se não servir ao povo. Jesus ele fala muito bem sobre isso. A Bíblia diz que Pedro ele pega o barco. A gente consegue água? Essa aqui? Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro, após a ressurreição de Cristo, ele pega o barco, irmãos, e leva os discípulos, ele leva o corpo de obreiro todo para pescar, irmãos. Logo Pedro leva o povo de Deus para pescar, os discípulos. Jesus, vendo que Pedro por hora tinha perdido o foco, ele se apresenta à margem do mar, prepara uma fogueira, assa peixe, prepara pão. E quando os discípulos estão ali com Pedro, e olha que eu estou usando o termo Pedro, eu estou sendo enfático, porque foi Pedro que disse vamos pescar. Quando ele disse vamos pescar, todos foram com ele, todos foram. Jesus prepara peixe, Jesus prepara pão, e diz, ei, apanharam alguma coisa? Ele disse, não apanhamos nada, não apanhamos nada. Lança a rede do lado direito. Jesus ele sabe trabalhar, ele prepara o ambiente, ele sabe, ele cria situações. Quando é lançada a rede do lado direito, mas a Bíblia vai dizer que tinha muito peixe, irmãos. Tinha muito peixe. E alguém lá identifica o resultado desse peixe, eu estou parafraseando, não é outro senão o mestre que está do outro lado. Alguém conheceu a voz do mestre e disse, é o Senhor. Pedro não perde tempo, ele se joga do barco, ele vai a nado, ele larga o barco, ele larga o peixe, ele parece que a ficha dele caiu desde o primeiro encontro. Desde o primeiro encontro. Porque quando Jesus encontrou-se com Pedro pela primeira vez, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 a seguir, a Bíblia diz que Jesus, a primeira coisa que ele faz com Pedro é trocar o nome de Pedro. Você não será mais chamado de Simão, mas será chamado de Pedro, ou seja, Cefas, mas se será chamado de Pedro, quer dizer Cefas, ou fagulha de pedra. O primeiro encontro, Jesus vai se destacando, ou Pedro vai se destacando ali ao lado de Jesus, e Pedro vai se mostrando aquele discípulo para frente, porque de fato Pedro era para frente. Pedro tinha uma capacidade de liderança muito grande. Aí Jesus, quando encontra-se com Pedro, a primeira coisa que ele faz é trocar o nome de Pedro. A segunda vez que Jesus encontra-se com Pedro é no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Jesus usa o barco de Pedro, trabalha com Pedro, e naquela mesma manhã, depois de uma noite de frustração, Jesus agora muda o foco, a direção de Pedro. Você agora não mais será pescador de peixe, você será pescador de homens. Mudou tudo. A partir dali nós iremos ver na dinâmica dos evangelhos que Jesus vai trabalhando com Pedro. Pedro vai se destacando, Pedro fica cheio do Espírito Santo, Pedro vai andando com Jesus, recebendo revelação do alto. Pedro ele sobe ao monte da transfiguração, Mateus capítulo número 17,
E lá ele vê só o que os especiais, só aquelas coisas que Deus tem a mostrar, que ele tem algo maior e grande. Mas naquele dia, lá nas margens do mar de Tiberíades, Pedro estava fora do foco. E Pedro fora do foco, foi o que Jesus fez. Chamou ele mais uma vez a responsabilidade, só para dizer isso para você, que não existe ministério se não for para servir. Quantos desejam o ministério? Quantos desejam o ministério? Quantos desejam o ministério? Deus está entregando nas suas mãos serviço, só para testar seu desejo. Serviço. Enquanto Pedro está comendo, todos estão fartos. Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro perde a cabeça, irmãos. Pedro se desespera. Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Pois é, Pedro, é porque eu queria que você entendesse, isso é didático, perguntando várias vezes para que fique inculcado na sua cabeça. Apacenta o meu rebanho. Oh glória! O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, as suas palavras de amor têm que perpassar, a sua chamada tem que perpassar um título. Você tem que fazer a minha obra, e a minha obra é: cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeiros, cuida dos meus cordeirinhos, que a partir daí as nossas palavras, as nossas obras, vai perpassando as nossas palavras. Vocês entenderam? Que servir a Deus é servir ao nosso irmão, é servir ao nosso próximo, é servir ao nosso semelhante. Aí então, quando Jesus te entregar alguma coisa nas suas mãos, não recua não, pede graça. É assim mesmo que funciona. Glória a Deus. Não recue no seu chamado, não. Oh glória. Então deixa eu retornar para o texto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Acabe, ele é o sétimo rei o sétimo monarca, após o reino dividido, após aquela bobagem que o Roboão tinha feito lá atrás, de não ter escutado seus anciãos, de não ter escutado os seus conselheiros, de não ter escutado aqueles que estão lhe dando apoio. Mas infelizmente, à frente de um povo, à frente de uma nação, o Acabe, ele foi um rei péssimo. Um rei péssimo. Louvado seja Deus. Neste cenário, ou talvez eu tenha que ler novamente, só para que a gente possa relembrar, como diz as Escrituras, Acabe, filho de Uri, está escrito assim: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se for coisa leve fazer ou andar nos pecados do rei de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e se curvou diante dele. Se curvou diante dele. Acabe, ele fez também, ele levantou altar a Baal, aonde? Na terra da promessa, na terra dos hebreus. Ele fez bosque, ele fez todos os tipos de atrocidade. O Acabe, ele não respeitava a lei, ele não respeitava direito. E diante desse cenário, você vai ver alguém aparecendo. Quem é esse alguém? Esse alguém se chama Elias.
No meio do caos aparece um profeta chamado Elias. Elias, irmãos, ele foi chamado com uma unção terrível, era um trator. Um trator. Elias, ele foi revestido com a capacidade para resistir os irresistíveis. Porque uma coisa é eu profetizar para uma pessoa que não tem status, que não tem nome, que não tem poder algum. A outra coisa é eu chegar para o monarca de uma nação e dizer na lata dele que ele está em pecado. Foi esse chamado que Elias recebeu. E ele pagou um preço muito alto. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira missão de Elias com o rei Acabe, diante de toda a impiedade, de todo o quadro de impiedade que eu já falei aqui, foi declarar que Deus, ele é o Senhor. E lá, se a gente for olhar, o nome dos hebreus, ele é muito associado ao que eles entendem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou explicar aqui. Por exemplo, o nome Samuel significa Deus ouve. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E o nome de Elias significa o quê? Jeová é o Senhor. Do nada, Jeová é o Senhor aparece de frente com Acabe. Jeová é o Senhor no corpo de Elias. Louvado seja Deus. O primeiro ato de Elias com Acabe foi: ou seja, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Olha o poder que está sobre a vida desse indivíduo, irmãos, chamado Elias. O homem chega com tamanha ousadia diante do monarca e diz: olha, segundo a minha palavra, olha que ousadia, irmãos. Ele poderia dizer: olha, segundo a palavra do Senhor. Não, ele não usa esse termo. Ele usa o termo segundo a minha palavra. A minha. É muita ousadia ou não é? Diante de um monarca, não vai chover. Outra coisa, não é só chuva não, é o orvalho também. O orvalho deixa o chão molhado. Se a gente sair ali fora, isso é muito interessante, você vai entender. Orvalho é diferente de chuva. Você sai lá fora e passa a mão no capô de algum carro, que você vai ver, isso aí se chama o orvalho. Ele vai descendo, ele molha. É por isso que tem lugares que ainda que não chova, mas tem alguma vegetação, porque o orvalho ele cai no período da noite. Mas Elias, ele trava o céu de tal maneira que diz: opa, nem orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. E ele sai, irmãos, de diante do monarca e ele larga o doce e fala: olha, Acabe, não haverá nem orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. Irmãos, o homem tranca o céu em cima do monarca. O homem tranca o céu. E eu fico a me perguntar: como é que Deus, ele entrega tal autoridade a um homem? Autoridade essa que tem capacidade de trancar o céu, mover todas as esferas daquilo que a gente conhecemos de sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, segundo a palavra dele, ele trouxe uma situação tão difícil para Israel, mas era como forma de punição, porque mexeu em todas as esferas da sociedade da época. Sem chuva, não tem frutas, não tem verdura, não tem semente, não tem nada. Sem chuva, a terra não produz, os animais morrem. Quando ele profetiza, Deus pega ele e leva ele lá para o Ribeiro de Querite. Olha, vai lá para o Ribeiro de Querite, lá você vai ver o que é, Elias, porque é interessante isso, né? Que às vezes a gente profetiza, tem que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado, até com as nossas profecias.
Às vezes a gente profetiza e a gente pensa que vai todo mundo ficar vendo a ira de Deus e a gente vai ficar de boa. Tem que ter cuidado. Primeira ação divina, vai para o ribeiro de Querite. Lá o corvo trazia a carne para ele, providenciava, e a água ele bebia do ribeiro. Já parou para pensar nisso? Água de ribeiro e carne trazida pelo corvo, era o alimento do profeta. O profeta comia carne trazida pelo corvo e água de ribeiro. Quando menos espera, não tem água de ribeiro mais. Sem água, você vai beber o quê? Sem água não adianta nem os corvos continuarem a trazer. Isso é um retrato da necessidade que estava na nação. Até os ribeiros, os córregos secaram. Os córregos secaram. Ele mexeu na esfera econômica, na esfera social e na esfera política. E outra coisa, ele mexeu com os fenômenos da natureza. Pode um homem com tamanha autoridade, uma palavra como essa, fazer isso acontecer? A Bíblia revela. Nós estamos em um culto de vigília. Um homem, mas esse homem não era comum, porque ele era um profeta de Deus. E aonde tem profeta de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais. Você consegue acreditar nisso? Só quem consegue acreditar que aonde tem profeta de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! Eu não sei o que está fechado na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você está esperando que se abra, mas se você está colado com o profeta de Deus, se você está recebendo a palavra de Deus, o milagre pode acontecer na sua vida. Glória! Nós temos vivido uma crise nos dias atuais, uma crise espiritual, onde a gente tem dificuldade de reconhecer a autoridade sobre a vida de algumas pessoas, e isso é um veneno para a vida de crente que quer ser abençoado. Diga amém. Isso é um veneno. Quem não reconhece a autoridade espiritual, vou lhe falar uma coisa, está no lugar errado, se não quiser reconhecer. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Samuel, ele vestia o éfode, foi criado na casa do Senhor, lá em Siló. Ele já ministrava a palavra de Deus e se revelava para ele. Mas o dia que Deus quis revelar algo maior com Samuel, sabe? E a Bíblia vai dizer que Samuel não estava, Eli não estava tão bem assim, viu? Deus aparece para Samuel de noite com a sua voz e diz: Samuel. Aí você me pergunta, por que Samuel foi atrás de Eli? Porque Deus não é menino. Ele disse: eu não te chamei não, vai deitar para dormir. Mais uma vez, olha, Deus usa a voz de quem? Deus usa a voz de quem, igreja? De Eli. Porque Deus não erra mira, a autoridade do templo não era Samuel, a autoridade do templo era Eli. Ainda não havia mudado, e Deus não é Deus de confusão. Então o que é que Deus diz para Samuel? O que é que Deus fala com Samuel? Samuel, ele levanta de novo e diga, meu pastor. Diga, meu pastor. Eu não te chamei não, moço. Não te chamei não. Vai deitar para dormir. E quando o menino está dormindo de novo, olha quem vem com a voz de Samuel. Pai do Senhor, meu pastor, me chamou de novo? Não, não te chamei não, rapaz. Vem cá que eu vou te dar uma instrução. Eu estou sabendo quem está falando com você. Quando essa voz te chamar de novo, você vai dizer: eis-me
Eis-me. Até para ouvir a voz de Deus, o Samuel foi instruído pelo seu líder. Até para ouvir a voz de Deus. E daquele dia em diante, Deus começou a honrar Samuel. Faz assim com as mãos, só os Samuel. Só os Samuéis que estão aqui. Só os Samuéis que estão aqui. Quer ser honrado? Identifica a sua liderança. Quer ser honrado? Ouve a voz do seu pastor. Quer ser honrado? Entenda quem Deus colocou sobre você como liderança. E eu vou lhe dizer, pode ser um menino, viu? Pode ser um menino, mas se foi Deus que colocou, é o canal da bênção de Deus sobre sua vida. É o canal da bênção de Deus sobre sua vida. Pode até não saber falar tão bem, pode até não ter um bom discurso, pode até não ter o tanto de experiência como a gente espera, um cabelo branco, barbudo, sabe? Se vista bem, mas se Deus está na vida dele, vai devagar, viu? Vai devagar que é pedra viva. Se tu tropeçar, tu se arrebenta todo. Amém? Glória a Jesus. Samuel, voltando para o texto, o Elias morando ali no vale de Querite, a água seca, o corvo para de trazer carne para ele, e ele passa então a entender o que está acontecendo em sua volta. Quando ele começa a entender o que estava acontecendo em volta dele, talvez ele sem saber o que estava acontecendo, peraí, o corvo pode até trazer a carne, mas vai comer crua, vai comer como? E depois que a gente comer, vai beber o quê? Porque a água não tem mais. A profecia foi, nem orvalho nem chuva. A fome já estava assolando extremamente. Segundo a orientação do contexto social, eu tenho ordenado, olha, eu gosto da forma que Deus ele faz as colocações, os termos que Deus usa. Eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Uma viúva, na mentalidade humana de Elias, ele diz: estou feito, aleluia. Olha o que Deus preparou para mim, eu estou armado da vida. Eu amo servir a esse Deus. Imagina Elias vibrando, irmão, vibrando. Ele só não sabia que a viúva era pobre, irmão. Ele só não sabia que ele ia ver na pele o que a mulher, a sociedade estava passando naqueles dias. Mas nós já falamos sobre liderança, não falamos? Aqui? Falamos ou não falamos? Quem falou com a mulher? A Bíblia diz, a minha Bíblia está dizendo aqui, que Deus ordenou. De certa forma, aquela mulher estava clamando, de alguma maneira ela deve ter escutado a voz de Deus, alguém, a provisão vai vir, a bênção vai chegar, o recurso está aí chegando. Para que essa preocupação toda? Não é assim ou não é? A gente às vezes está dizendo que as portas vão abrir, às vezes a gente está falando que as portas estão aí diante de você, louvado seja o nome do Senhor. A gente às vezes está dizendo, olha, segura só mais um pouquinho, a providência está chegando, e a gente às vezes está dando ouvido de mercador, está entrando por aqui, saindo por aqui. Eu só sei dizer uma coisa, que o texto está dizendo que Deus deu ordem a uma viúva, e não foi uma viúva rica, que você vai ver dentro do texto, uma viúva pobre. Existe um provérbio popular, e se encaixa direitinho nisso aqui, que diz assim: não existe ninguém rico que possa fazer tudo e não precisar de ajuda. Como também não existe ninguém pobre suficiente para dizer, eu não tenho com que ajudar. Olha para o texto. Olha para o texto. Dá uma olhadinha para o texto.
Elias, ele chega na cidade, eu gosto aqui, ó, para quem gosta de andar na porta, Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, entrar-se-á, sairá e achará pastagem. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Lê lá João 10, versículo 9 a seguir, está escrito assim mesmo. Quando ele chega no povoado de Querite, ou na cidade de Querite, quem estava na porta? Quem estava na porta? Irmãos, porta na Bíblia é posição. Porta na Bíblia é estar bem colocado onde Deus quer, na porta. Na porta. Na porta. Na porta. Na porta. Eis que eu estou à porta. Pronto, porta é posição, colocação. E a Bíblia vai dizer que a viúva estava às portas da cidade, ponhando graveto. O profeta chega, imagina o profeta estão chegando na cidade, procurando a viúva, esperando aquela Hilux passar para ele entender quem era. Só que não, a mulher está apanhando lenha e o Espírito de Deus fala com ele, é essa aí, ó. É essa senhora aí, ó, que vai te abençoar. Aí tem que fazer prova, né, irmãos? Tem que fazer prova, né? A mulher apanhando o graveto. Teste de número 1. Teste de número 1. Dai-me um pouco de água para que eu beba. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A crise pode estar assolando, mas o nosso Deus, ele não está restrito a crise nenhuma para te abençoar. Ele não está restrito a nenhuma crise para te honrar. Ele não está restrito a nenhuma necessidade humana para impedir a bênção chegar até você. Ele pode usar o meio que ele quiser. Abraão, Gênesis capítulo 12 e 13, você vai escutar que no tempo da fome, Abraão ficava mais rico. No tempo da fome. Você prosperar quando todo mundo está prosperando é coisa boa, mas não chama isso de milagre não. Não chama de milagre não. Você está bombando nos seus negócios, na sua empresa, na sua família, quando tudo está bem, é coisa boa, mas a gente não pode chamar isso de milagre. Porque milagre mesmo, coisa sobrenatural mesmo, é você prosperar quando tudo está dando errado para o mundo inteiro. Você pode conseguir isso. Eu não vou conseguir fazer minha casa, calma aí. Essa crise, materiais tudo caro, olha para onde Jesus está me levando. Eu não vou conseguir fazer essa reforma, tenha calma, dá o primeiro passo que Deus vai honrar a sua fé. Se você ficar esperando as coisas melhorarem para você dar o primeiro passo, meu irmão, você está desperdiçando tempo precioso da fé que Deus te deu. Não estou mandando você ser irresponsável aqui, é porque Deus não está restrito a crises para te honrar. Deus não está restrito a crises para te honrar. Se for necessário ele preparar um José lá no Egito, ele vai cuidar de você, lá mesmo. Dai-me um pouco de água. A crise era hídrica. A crise era a falta de água. Elias saiu do ribeiro de Querite porque não tinha água. Mesmo assim ele fala, me dê água. Água não se nega, né, irmãos? Mas diante de seca, peraí, você ter água já é um ponto positivo. Se ter água é um ponto positivo.
A mulher vem com a água e ela poderia ter usado vários recursos. Meu Senhor, como é que eu vou te dar água? Meu Senhor, como é que eu vou te ajudar? Meu Senhor, tem não sei quantos anos que não chove. Meu Senhor, está tudo seco, está tudo morrendo. A água não tem, mas ela não questionou, ela não falou nada. A mulher simplesmente se apresenta com a água e dá para o profeta. Sinal de número 1, positivo. Positivo, eu acredito e sei que você também acredita que está em Deus, quem anda com Deus, quem trabalha com Deus, quem confia em Deus, mesmo que seja pouco, sempre tem alguma coisa para ajudar alguém. Glória a Deus. Se for para Jesus, pode ser mais forte, pode ser pouco, mas Deus vai te usar nesse pouco. Louvado seja Deus, para ajudar alguém. Ponto de número 2. Me dá um pedaço de um bolo para mim comer. Eu não estou alterando o texto não, irmãos. Pode ter certeza disso. Olha o que o profeta diz, agora também. Ele disse, traze-me agora também um bocado de pão na mão para que eu coma. Aí a mulher, ela expõe a fragilidade dela, irmãos. Ela expõe o seu lado sentimental. E eu estava orando, pastor. Eu via um ribeiro diante dos meus olhos, águas puras. O lugar não era muito bom desse não, mas eu via como se fosse um córrego descendo assim, de águas puras. Eu falei, rapaz, como é que desce tanta água pura assim? Eu fiquei em casa, pedindo a Deus a mensagem. Louvado seja Deus, a mulher traz água, mas na hora do pão ela disse, meu Senhor, olha a crise que nós estamos vivendo. Oh, mas não era hídrica, não era por falta de água. Não era por falta de água. Aí o profeta teve que ativar, sabe? Aí é a hora que o profeta entra, irmãos. É a hora que o profeta entra. Aí o profeta entra em ação. Eu não tenho pão. Quer dizer, do ponto de vista de Elias, eu não tenho. Ela começa a argumentar. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite em uma botija, e vês aqui, apanhei dos cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. A mulher, ela abre o seu coração, ela desnuda completamente, ela fala, essa é a minha situação, eu não tenho mais nada. Ô irmão, sabe quando Deus envia alguém e você está assim, falando, Deus, eu tenho certeza que o Senhor me enviou para essa ação. Ali o profeta não perdeu mais tempo, porque ele tinha a bênção de Deus na vida dela, na vida dele. A mulher tinha as suas necessidades e era uma mulher voluntária. Faça assim com suas mãos. Faça assim com suas mãos. Posso liberar uma bênção na sua vida? Condicional, porque Deus trabalha com condicionante, viu? Não é sem condicionante não, senão eu não sou maluco. Faça assim com suas mãos, isso, deixa ela aberta aí. Glória a Deus, está vendo? Glória a Deus, mantenha ela aberta. Enquanto essa sua mão estiver aberta para abençoar a obra de Deus, ela vai permanecer aberta para receber todas as bênçãos que Deus tem liberado para a sua vida. Quer que eu repita mais uma vez? Quer que eu repita? Enquanto as suas mãos estiverem abertas para abençoar a obra de Deus, seja dando pelo menos um copo de água fria para um dos meus pequeninos, essas mesmas mãos continuarão abertas para receber as grandes bênçãos de Deus. Agora fecha e glorifica a Deus. Fecha, glória a Deus. Se você recebe, fecha glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. As bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre a sua vida. Essa madrugada Deus preparou para derramar bênçãos sobre suas vidas. Eu falei para vocês que eu não sou pregador itinerante, eu sou pastor. E como pastor eu tenho a obrigação de profetizar segundo a vontade de Deus.
E segundo a vontade de Deus é com condicionante. Eu não sou louco de dizer que Deus vai derramar bênção sobre sua vida se a sua mão estiver assim, ó. Eu não sou maluco que Deus não faz isso. Eu vou sair daqui como mentiroso. Mas se as suas mãos estiver assim, se prepara. Da mesma forma que vai, ela continua aberta para receber. É bênçãos que você vai contar. É bênçãos que você vai receber. É bênçãos para resolver problemas e situações na sua vida. É semente que você semeia em uma terra fértil, que produz prosperidade para a sua vida. Tem bênção de Deus chegando. Tem bênção de Deus chegando. Ô pastor, mas só vejo crise. Esquece a palavra de crise, porque você está em Cristo. Esquece. Eu não tenho quase nada, pastor, para ajudar. Eu não tenho quase nada para abençoar. Você que está dizendo. Você tem. Você tem. A mulher está despida, digo, emocionalmente, diante do homem de Deus, abriu o coração e disse: esse é meu estado, só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo, um pão, e vou comer e esperar a morte, porque era o quadro da sociedade na época, o quadro. Mas nunca esqueça do texto que Deus falou para Elias: eu dei ordem a uma viúva, ela tinha todo o direito de relutar, porque nós somos seres humanos, mas quando Deus dá uma ordem, está dado. Quando Deus dá uma ordem, está dado. Diga comigo: o que Deus escreve em cima, o homem não apaga embaixo. O que Deus faz lá em cima, o homem não desfaz aqui embaixo. Dê o que dele vai assegurar, mesmo que seja uma viúva. Uma viúva. Deus quer nos abençoar. O profeta entra em ação e diz: é verdade. O texto diz aqui: Elias lhe disse: não tenha medo. A farinha e o azeite, vou fazer e vou comer comigo, vai ser eu e o menino, e esperar o dia da morte. O profeta disse: ó, peraí, tá certo, do jeitinho que a senhora falou aí, do jeitinho, não muda nada, nem tire e nem coloque mais, faça desse jeito, mas faz primeiro para... É brincadeira. Irmãos, quando a profecia ela vem para te honrar, para te abençoar, às vezes ela vem no pior momento da sua vida. Foi no pior momento da vida de Jacó que Deus apareceu para ele em sonho. Ele estava corrido do seu irmão, ele estava sofrendo na escuridão, ele estava no frio da madrugada do deserto, ele estava com... A única coisa que ele tinha de herança era um pouquinho de azeite, uma pedra debaixo da cabeça e um coração cheio de medo. A única coisa que ele tinha. E quando ele dorme, ele vê uma escada lá do céu, e Deus prometendo coisas grandiosas para a vida dele. Se eu e você estivesse no lugar de Jacó, talvez a primeira coisa que a gente diria era: o Senhor será meu Deus, o Senhor vai me dar essa terra, que é isso, rapaz? Até a casa de papai, até a herança do meu pai ia sair de lá correndo para não morrer. Claro, humanamente falando, a gente pensa na hora, não tem como acontecer, não tem como. O profeta, ele confronta a mulher na sua necessidade e diz: faz do jeito que você está falando, mas faça para mim, porque assim diz o Senhor. Aí ele vai e usa a mesma palavra, irmão, que trancou os céus, que trouxe fome, que impediu o orvalho descer e a chuva também, agora estava sendo proferida para aquela mulher não morrer de fome. Jesus disse: aquele que dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não perderá o seu
galardão, ela já tinha dado água. E agora o profeta quer o quê? Pão. Tem coragem de dar? Tem coragem? Tem coragem de dar? Nas suas mãos, na minha mão, ó, é pouco. Mas nas mãos de Deus é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Nas mãos de Deus é milagre certo. Nas mãos de Deus é multiplicação certa. Nas mãos de Deus é alimentação para o povo. Nas mãos de Deus é sustento para a multidão. Jesus leva o povo para o deserto. Na verdade, o povo foi atrás de Jesus no deserto. E passa 3 dias. Falta tudo. Jesus disse: tem que despedir a multidão, mas não tem como despedi-la com fome. Alguém olha para Jesus e diz assim: olha, uns 5 milhões para alimentar esse povo todo, todas as padarias, estou parafraseando aqui, não seria suficiente para alimentar esse povo. Aí vem André: olha, tem um garoto aqui, um garoto, que tem, quantos pães? Quantos pães? E o que mais? 2 peixinhos. O que é isso para alimentar uma multidão? Uma multidão. O que é isso? É assim que a gente se encontra diversas vezes. Nas tuas mãos é pouco, mas nas mãos de Deus, irmãos, é milagre certo. Nas mãos de Deus é porta aberta na sua vida. Nas mãos de Deus é prosperidade na sua vida, na sua família, na sua saúde. Essa é uma área até complicada a gente entrar, senão a gente vai falar em algumas coisinhas aqui. O que é que tem impedido prosperidade na vida de crentes? Deus querendo prosperar a sua igreja, Deus querendo derramar bênçãos para a sua igreja. A igreja de Cristo, ela tem o poder de fechar céus, abrir céus, derramar bênçãos na vida de todos. Depende da gente. Profeta Elias, diante do quadro. Segundo a minha palavra, olha o que ele diz aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não voltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus está dizendo: você está assegurada, mulher. Você está assegurada, mulher. Está assegurada. Você está pensando que era morte, e Deus está dizendo: não é morte, é vida. Você está pensando que era fome, e não é fome, é abundância. Você está pensando que era seu emocional abalado, aquelas coisas que vêm nos tirar a nossa paz, depressão. Nada disso, é vida. É vida, é paz. Deus está te assegurando. Agora cabia a ela acreditar, sim ou não? Sim, cabia a ela crer. Quando você recebe a palavra de Deus numa dimensão como essa, como é que está a sua vida? Eu não vou fazer não, porque eu não vou ajudar não, porque está tudo difícil. Meu irmão, as promessas de Deus, as maiores profecias dentro das Escrituras Sagradas, veio em direção a homens nos piores momentos da vida deles. Nos piores momentos, Deus ele se revela e diz: eu vou abrir a porta, eu vou manter a porta aberta, eu vou cuidar de tudo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor envia a chuva. Quando ela escuta a palavra de Deus, é como se ela ouvisse, ela se lembrasse de uma das profecias, de alguma maneira, como Deus falou com ela, como eu falei anteriormente, que Deus tinha dado ordem. Deus tinha dado ordem a ela. Como vai acontecer? Isso é de menos. Se foi Deus que falou, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque Deus, ele é simplesmente, ou maravilhosamente, ou extraordinariamente, ou magnificamente.
Ele é Deus. Ela ouviu a palavra e ela fez exatamente o que nós iremos fazer a partir de hoje. Conforme a palavra do profeta conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Ela faz o bolo e hospeda-se com Elias. Irmãos, eu estou falando que nós estávamos vivendo aqui, nós estamos falando de um contexto social terrível, onde as pessoas estão morrendo de fome, onde a carestia está terrível. Ela mesma que disse isso, foi a viúva que disse ou não? Vou fazer o bolo para morrer, comer e morrer com meu filho. Era esse quadro. Era esse quadro. Era esse quadro. Carestia, fome, morte, tudo custando o olho da cara, não chovia, não tinha prosperidade, não tinha colheita, não tinha semente, não tinha frutos. Mas quem entrou na casa dela foi o homem de Deus. Quem entrou na casa dela foi o homem de Deus. Irmãos, é bom a gente andar com Deus. Escute isso aqui. Estamos 4 horas da manhã. Eu tenho quanto tempo ainda, pastor? Ele mandou ficar à vontade, só que eu não vou assim não. Irmãos, quando a gente está andando com Deus, quando a gente está reconhecendo Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus ele muda o quadro. Até o que era para dar errado passa a dar certo. Você consegue crer nisso? Cadê os que estão ouvindo? Até aquilo que tinha que dar errado começa a dar certo. Começa a dar certo. Ela recebe o profeta na casa dela. Ela recebe o profeta na casa dela. O profeta estava praticamente sendo procurado por todas as autoridades da época, e ela refugia o profeta dentro de casa, sabe? O profeta dentro de casa, milagrosamente, sabe Deus como, não sei como, farinha não faltava, azeite também não faltava, presença de Deus também não faltava, saúde não faltava. E o dia que tentou a saúde atrapalhar, ou seja, as enfermidades atrapalhar a saúde na casa daquela mulher, mais uma vez o profeta se manifesta. Eu gosto do texto, irmão, olha o que diz o texto aqui, 17 versículo de número 19, versículo 18. Então ela disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Você consegue? Eu vou ler novamente para você. Então ela disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Que vieste a mim para trazer à memória os meus pecados, as minhas iniquidades, e matares o meu filho. A partir do momento que Elias entrou na casa daquela mulher, o culto era certo, pastores. A partir do momento que ela recebeu o homem de Deus dentro da casa dela, a palavra de Deus era certa ali, Eu imagino Elias pregando, irmãos. Eu imagino Elias pregando, falando sobre os pecados de Acabe, pecado da nação, pecado generalizado. E aquela mulher dizendo: eu preciso me consertar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E o dia que a enfermidade bateu na porta dela, ela mesma se conscientizou: olha, o Senhor veio à minha casa, trouxe à memória minhas iniquidades. Ele está dizendo: eu sou de fato uma pecadora.
Em outras palavras, se o Senhor não viesse, não iria acontecer isso. Ela pensou que Deus ia simplesmente fazer o que estava fazendo com as outras nações. Elias pega o menino, leva para o quarto, e o homem de Deus começa a orar. Meus irmãos, você não sabe o que é honrar um homem de Deus. A gente precisa aprender o que é servir a Deus. Até aquilo que tinha que dar errado, dá certo. As portas que estão fechadas se abrem. O adversário que tenta nos acusar cai por terra, porque o que veio na mente dela foi as acusações do maligno. E aqui nós vemos que Elias, quando estava diante daquela morte, Elias disse: eu não vou aceitar isso aqui não. O homem de Deus determina, o homem de Deus ora. Elias pega o menino e ele vai clamar a Deus: Deus, até essa mulher o Senhor afligiste, matando o seu filho, e começa a dizer: devolve a alma dele, Deus, devolve a alma dele, Deus. E Deus ouve a voz do profeta Elias e devolve a voz do menino, a alma do menino. E a Bíblia vai dizer que a alma do menino novamente entrou dentro dele. Ele pega o menino e leva para a mãe. Aí ela disse: eu reconheço que verdadeiramente tu és um homem de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, ainda diante das acusações do inimigo, ainda diante dos desafios, se você se disponibilizar, se você se prontificar a servir a Deus, Ele vai cuidar da sua vida em todas as áreas, com todos os detalhes. Ele vai entrar na sua vida como o que foi que Elias ele revelou para aquela mulher ali, irmãos. Olha, o Deus Jeová Jireh, quem já ouviu falar esse nome? Jeová não tinha farinha, a perspectiva da vida estava pouca, mas Jeová Jireh chegou e disse: agora tem pão, agora tem pão, agora tem pão, agora tem pão, tem suprimento, tem alimento, tem sustento, tem mantimento. Quando a morte chega, a enfermidade chega, Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, o Deus que expulsa todo tipo de doença. Recebe essa palavra? Quando o filho da mulher morre, ele leva para o quarto e Jeová Rafa se revela. Jeová Rafa se revela. Ele tira a doença, Ele tira a enfermidade, Ele estabelece a vida e não permite que o mal, o diabo, os demônios venham bagunçar a vida de quem serve a Deus com sinceridade. Aquela mulher mal sabia, eu já estou concluindo, pastor. Aquela mulher mal sabia que aquele copo de água, aquela botija de azeite asseguraria tantas bênçãos na vida dela. Jeová Rafa, curando as feridas da alma, oh glória! Jeová Jireh, trazendo pão, sustento, mantimento e uma comunhão. E ela vai dizer assim, ó, versículo 24: então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A gente precisa tomar choque de realidade muitas vezes, irmãos. A gente precisa entender que Deus, Ele é um Deus soberano. Ele exige do povo santidade, enquanto o pecado estava matando, ou muitas vezes, parafraseando, fazendo uma aplicação pessoal, o pecado matando, destruindo vidas e pessoas, você está escondido debaixo de uma proteção.
O salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está descansando. Não tenha medo das assolações lá fora. Se esconde diante de Deus, se abrigue, se consagre, sirva a Deus com sinceridade. Sirva a Deus com sinceridade. E dentre muitas outras coisas que poderíamos falar de Elias aqui, irmãos, eu quero definir a minha mensagem aqui. Receba Deus em sua casa. Aceite a presença de Deus na sua casa. Eu concluo dizendo: honre a sua liderança, os seus líderes, o seu pastor, o seu dirigente. Como pastor, quero falar uma palavra aqui, pastor. Às vezes a gente está na frente de uma obra. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Eu não estou na minha igreja mesmo, mas aqui eu vou para ajudar o pastor. A gente está na frente de congregações, aí eu não falo isso lá para os irmãos não dizer: o pastor está sofrendo, está sendo machucado. E às vezes a gente está gemendo, chorando, sofrendo, calado. Sabe por quê? Porque a gente quer ver as pessoas sendo abençoadas. A gente está falando a palavra da bênção e da promessa, mas tem pessoas que estão jogando tudo para trás. E você fica gemendo e chorando sozinho. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer derramar bênçãos grandes sobre você. Deus quer derramar bênçãos grandes sobre você. Não importa o contexto que você está vivendo, se abrigue diante de Deus, se aproxime de Deus, se torne voluntário para o reino de Deus. Doe a sua vida. Se você não tiver nada, se dê para Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer de você. Meu pastor, muito obrigado pela